bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de apresentar aqui a convidada, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts, que você pode assistir esse episódio de maneira fracionada durante a semana, pode assistir no Spotify ou no YouTube, no teu ritmo, tomando banho, cozinhando, indo para o trabalho, para a academia. O podcast é um papo solto, então a gente está aqui para conversar sobre o tema alimentação e comportamento de uma forma solta e sem tempo nenhum aí cronometrado. Então fica à vontade. E hoje eu vou conversar aqui com uma convidada, antes eu vou apresentar ela. Ela é sócia sonhadora da Usina do Hambúrguer, idealizadora da Arve Inovação Social, administradora de formação pela UDESC, ex-diretora de inovação social do Instituto Comunitário de Florianópolis e inquieta com o mundo. Ela é pioneira do modelo One for One em Santa Catarina. Seja bem-vinda, Thalissa Pires. Muito obrigada, Ari. Estou bem feliz de estar aqui. É o meu primeiro podcast. Ai, que legal, que honra. Gravado, E é um tema curioso para mim, né? Porque eu vivo com 50 mil projetos, 50 mil empresas, estou aqui, estou no sertão. Então, assim, a alimentação para mim é uma coisa que muda dependendo do dia e de onde eu tô, né? Então eu vou indo assim, como dá, como vai. Exatamente. E sabe por que eu pensei em você, em te convidar, Thalissa? Porque é exatamente isso, assim, você tem essa visão dinâmica enquanto uma mulher empreendedora e principalmente empreendedora no universo da alimentação também. Uhum. E tem essa rotina dinâmica de estar em vários lugares e hoje é comum, né, isso. Então, mas eu quero conhecer a Thalissa lá na infância, lá no começo de tudo. Pequenininha, criança, como que eram os hábitos alimentares na tua família? O que vocês comiam? Você tinha irmãos? E como que rolava, assim, a alimentação? Eu sou natural de Erechim, né, do Rio Grande do Sul, é uma cidade pequena. E o meu pai cresceu e nasceu e viveu a vida inteira em colônia mesmo, né? Erechim não é colônia, mas o meu pai veio de origem, assim, né? Então ele sempre teve horta, ele sempre teve os bichinhos dele, então as galinhas, as coisinhas. Os meus tios continuaram morando, né, em interior, então assim, a carne que a gente sempre comeu sempre veio desses lugares, que era bem que lugar um mata um boi, todo mundo come, depois outro vai lá e mata o outro, todo mundo come. Então essa coisa mais colaborativa, assim, de comida. E é engraçado tu falar isso porque eu lembro a Thalissa pequenininha odiava ervilha, né? A Thalissa grande continua odiando ervilha. Mas meu pai tinha plantações, assim, de várias coisas que eram a época. Então, assim, quando era a época de ervilha, eu lembro que eu tinha que comer ervilha manhã, tarde e noite. E não era uma coisa assim, come quanto quer. Eu sempre fui muito magrinha, né? Eu e minha irmã. E eu lembro que meu pai colocava o nosso prato cheio de coisa, assim, arroz, feijão. A minha mãe era salada, tudo. E eu não podia sair da mesa enquanto não comesse o prato inteiro. E aí, assim, não quero, porque às vezes criança, né? Quero sobremesa, quero chocolate. Se eu comer esse pratão aqui, não vai dar. Era assim, ou eu como tudo ou não saio da mesa. Se eu não comesse tudo, ele ia guardar o prato. A primeiro momento que eu chegasse, tô com fome, eu ia ter que continuar aquele prato. Olha então, só. assim, eu não tinha birra com comida nenhuma, assim. Eu lembro, assim, as únicas coisas que eu não gosto até hoje é ervilha. Eu não gosto, não gostava naquela época, continuo não gostando. E fígado eu tenho pavor, mas assim, pavor. E foi difícil pro meu pai entender que, tipo, eu realmente não gostava, assim, porque eu tinha, tipo, eu não podia sair da mesa sem comer, mesmo que eu não gostava. Então era esse processo, mas ao mesmo tempo, assim, era uma pessoa bem nutrida. Com certeza, né? É muito interessante, assim, a vida, quando você planta comida, você depende, né, das estações do ano e da produtividade do solo naquela fase. E quando é época daquele determinado alimento, é aquilo, né? É aquilo. Principalmente, né, na vida no interior, assim, é muito isso. E o fato de você, às vezes, ter a colheita da ervilha, né? Fez com que você, às vezes, tivesse uma emoção. Porque eu lembro que a ervilha era muito. Eu lembro que da ervilha é um grão, praticamente, né? Então, assim, uma não leguminosa. Tu come... Realmente, tu pode comer de manhã, tu pode comer o tempo inteiro. E aí, meu pai odiava desperdício. Meu pai não queria jogar nada fora. Então, assim, quando era a época de uma coisa, era aquilo ali que a gente ia comer. Sim. E a minha mãe, ao mesmo tempo, minha mãe não era muito de comer. Minha mãe comia muito pouquinho, assim. Ela brincava assim, se pudesse existir um comprimido pra eu não precisar comer, eu queria tomar o comprimido, assim. Engraçado, né? Tipo, eu amo o hábito de comer, assim, o prazer na comida, sabe?
E aí ela enfeitava os pratos, eu lembro isso, assim, tipo, pra comer coisas que às vezes, tipo, rabanete, criança não gosta de rabanete. Mas aí o meu rabanete vinha com uma carinha, era um ursinho. Aí a beterraba fazia... Então, assim, o meu prato, a parte da salada, assim, essas coisas que geralmente criança não gosta, eu queria comer muito, porque era muito bonito. Então, assim, o tomate era uma rosa, sabe? Ai, que lindo! Então não teve nenhuma dificuldade, assim, uma fase da infância que você era aquela criança que não queria comer, que negava, que chorava pra comer. Não. Tem aquela época, assim, né, que as mães às vezes dão Sadol, biotônico, Fontoura pra criança comer, que a criança tá muito magrinha e não quer comer. Não teve. Não, assim, o que teve foi a minha irmã, ela teve anemia durante um tempo, porque minha irmã não gostava de feijão, de jeito nenhum, assim. Mas não tinha nenhum feijão que fizesse a pessoa gostar, assim. E aí ela tinha que fazer ingestão de ferro, e aí o biotônico eu lembro que ela tomava, e eu achava chique ela tomando biotônico. Então a minha mãe tinha que me dar biotônico também, porque se ela tomava, eu também queria biotônico. Sim. E aí teve essa fase mais, tipo, se dá pra uma, tem que dar pra outra, sabe? Então como a minha irmã tomava, eu também tinha que tomar. Mas não era uma coisa assim, pra comer, pra aumentar o apetite, isso não, assim. Até fruta é uma coisa que eu amo até hoje. Então, assim, eu comia muito de pequena, muito. Eu lembro que a minha casa vivia sempre com muitas frutas. A minha mãe comia basicamente só fruta. Então, assim, quando eu via, tava ela lá, daí eu queria, daí assim, a irmã adora essa aqui, então me dá que eu também adoro. Era muito assim, sabe? Sim. Então, tinha isso. O que eu tinha mais era, por exemplo, alguns determinados alimentos, como as minhas tias cozinhavam absurdamente bem, assim, tinham alimentos que eu não queria de casa, eu queria de algum outro lugar. Então, assim, tipo, o feijão, eu lembro que era da minha tia Zezé, assim. E aí não queria nem o feijão da minha mãe, nem o feijão do meu pai. Aí a tia Zezé fazia aquelas paneladas de ferro, de feijão, lembro até hoje. Panela de ferro, né? Maravilhoso. Aí se reunia a família toda no domingo pra passar a família inteira junto, e lá ia eu com meu potinho de feijão pra casa, sabe? Então tinha também, assim, que é uma lembrança gostosa que eu tenho, assim, do alimento como uma forma de amor também. Então é isso, pega e vai, assim, não é uma comida, eu faço a minha comida, tu faz a tua comida. Essa coisa compartilhada, assim, sabe? Que é muito comum no interior e que a gente não vê mais muito aqui, né? Então eu vejo hoje assim, quero agradar alguém. Tipo, preciso Faço cozinhar. uma comida pra essa pessoa. Né? Alguém tá triste, vou fazer um bolo pra pessoa, assim. Então essa comida como forma de amor, pra mim é uma forma bonita, assim, de ver a comida, sabe? E essa visão, assim, né, do comer afetivo, né, que tá conectado desde a infância, eu acredito muito no leite materno, né, que a gente já tem essa conexão emocional. E também a partir dali da introdução alimentar, você vai vendo que o que os pais oferecem, né, você vai conectando e considerando que aquilo é o essencial para você, embora às vezes algumas crianças tenham uma dificuldade de aceitar alguns alimentos pela experiência, textura, e acaba que algumas crianças têm alguns tabus alimentares, mas é algo muito particular, assim, né? No final das contas, o que a família come é o que as crianças vão comer e é aquela concepção de o que é necessário para mim. Então, assim, o feijão, né? A gente tem no Brasil essa visão e essa abundância, né, dessa leguminosa que traz essa concepção desde a infância, assim, né? De comer o feijão, de ser fonte de ferro e as mães já sabem disso e passam para os filhos, né? E é uma visão importante. Então, assim, o que você visualiza da tua infância, Thali, enquanto comer, é que realmente tem essa relação afetiva de unir a família, de estar no coletivo juntos, né? Tinha, E até, assim, as besteirinhas, balinha, eu amava, não, eu amo até hoje mandolate. Meu Deus, eu amo aquele negócio. E aí, eu lembro, assim, que pra eu ganhar, eu tinha que fazer alguma coisa em casa. Então, assim, não era uma coisa que eu tinha doce, assim, em geral, não era uma coisa que eu tinha livre demanda. Eu lembro, final de semana, eu podia tomar refri só no final de semana. E era só no almoço do final de semana. Aí, não, eu quero balinha, eu quero chocolatinho, eu quero não sei o quê. Interior tem muito essa coisa dos botecos, né? Então, que vende pessoas, dos... e aí eu lembro meu pai ia jogar baralho nos botecos. E boteco tem aquelas monte de docinho nas coisinhas, assim. E aí eu só ganhava dinheiro durante a semana se eu arrumasse a cama, se eu tirasse nota boa, se eu estudasse depois da escola. Então, assim, isso é uma coisa que eu até tenho também até hoje, que é o alimento, talvez não tão saudável daí, mas essa besteira
pela recompensa de alguma coisa, o sacrifício que eu fiz. Porque criança arrumar a cama é um sacrifício, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Então, assim, isso é uma coisa que também veio da minha infância e que eu vejo que me acompanha até hoje, assim. Se eu tô num período de, tipo, muito estresse emocional, muito estresse mental, muito trabalho, muito não sei o quê, o meu carrinho parece um carrinho de criança, assim, tipo... que é onde eu penso agora vem a minha recompensa. Então, como isso também é importante vindo de casa, porque é isso que tu falou, assim, a memória afetiva, quando ela vem da infância, ela é uma coisa que ela tá muito intrínseca. Quando eu vejo, eu tô em casa cheia de salgadinho, de bolinho, sabe? Se agradando, né? Me agradando, te proporcionando uma recompensa. E dentro do desenvolvimento, assim, né, da criança, da infância, existe aquela cultura, assim, da gaveta dos doces, que você só consegue ter acesso àquela gaveta quando você se comporta bem e tal. E essa visão de recompensa, às vezes, pode reverberar na vida adulta, né? E você considera que essas fases assim de recompensa, elas são saudáveis pra você? Elas te nutrem e não digo só na saúde, mas assim, te impulsionam, te dão te direcionam um caminho assim saudável? Eu acho que uma coisa que fez total diferença na minha vida, assim, que se eu pensar na alimentação foi um divisor de águas, foi depois do atendimento que eu fiz contigo no ano passado, foi assim, que tu me falou assim, Thali, tenha consciência das coisas que tu come, não é deixar de comer nada. E eu lembro que quando eu fiz a primeira consulta, eu falei assim, não, Ari, eu como assim, assim, assado, assim, assim, assado. E daí quando eu comecei a, tipo, mapear mesmo, marcar, calcular, nem calcular, mas fotografar e tal, eu falei, meu Deus, eu não como do jeito que eu achei que eu comia. Não é naquele horário que eu achei que comia, não é aquilo que eu achei que era. O que falta na minha geladeira não é o que eu achei que faltava. Então, assim, as pessoas, elas têm, às vezes, uma ideia de alimentação que tá muito voltada para a última vez que elas foram no mercado, né? Para o último, porque assim, é difícil, o que eu almocei ontem, né? Na vida corrida, tipo, o que eu almocei ontem? E aí, às vezes, tu me perguntar o que eu comi, o que eu como, a forma que eu me alimento, eu vou pensar nesses últimos 7 dias. E essa não é a conduta normal do nosso corpo. Então, eu lembro que depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber o que o meu corpo entendia como confortável ou não. Por exemplo, café. Café é uma coisa que eu não gostava, não tinha no meu cotidiano. E eu comecei a colocar ele esse ano. E aí eu comecei a notar que depois de um tempo que eu já tinha inserido café sem açúcar na minha rotina, eu comecei a sentir desconforto, meio que um peso, depois que eu tomava. Eu fico pensando, mas o que é? Será que é o café? Será que é o café com chimarrão? Daí eu primeiro tiro o chimarrão, daí não daí continua. Aí eu comecei a tomar com leite vegetal e aí parou. Então, assim, não é o café, e não é o café com chimarrão, é o leite que estava dentro do café, que é um pouquinho, e eu pensei, não é o leite, entendeu? Então, eu acho que essa consciência de pensar o que o meu corpo quer agora, sabe? Então, assim, se eu sentir que o meu corpo agora quer brigadeiro, eu vou comer brigadeiro agora, mas eu vou comer até ele entender que ele não quer mais brigadeiro. Eu não sou muito de doce, assim... Em geral, eu gosto de, tipo, eu vejo doce, eu penso, meu Deus, eu amo isso aqui. Mas na prática eu dou uma mordida e, tipo, não quero mais. Então, por mais que eu tenha isso com besteira, é pouco, tipo, muito pouca quantidade. Porque também é do meu normal ficar mastigando, assim, o tempo inteiro. Beliscando, assim. Essa visão é muito interessante essa visão de você entender o que é a comida afetiva, o que é um momento, do que é a tua realidade constante, né? E quando você falou, eu nem sabia que a minha alimentação era dessa forma, e a gente não para colocar atenção nisso às vezes, né, Thali? Então, quando você começa a perceber assim, mas o que eu tô comendo diariamente, assim? E o que tá me deixando mais ativa? E com certeza, às vezes você tá numa situação, numa semana intensa e tem aquele momento de relaxamento que tá conectado, às vezes, com uma comida que não é um arroz, feijão, salada, mas é uma comida que também vai te dar prazer, né? Então, a gente conectar isso, que existe os momentos de prazer com o docinho, com uma torta, mas que isso não é a visão geral, né? Assim, não é o comportamento rotineiro, diário. Isso é bem bonito, porque até você consegue, às vezes... tirar melhor proveito daquele momento, né? Então. Porque daí você tá naquele momento, você tá desfrutando com mais presença daquele doce, que não é uma coisa constante. Porque quem come, por exemplo, brigadeiro todo dia ou bolo todo dia,
não tem mais o prazer que a pessoa teria se ela comesse um bolo uma vez na semana. Porque, meu Deus, é um sabor tão que engloba a boca, você sente aquele docinho que não é tão regular. O açúcar é algo que, assim, a gente vê que existe um nível de vício, assim, que acontece, né? Então, a glicose, ela age como se fosse realmente uma droga no nosso corpo. Então, o corpo humano, ele é muito impactado quando tem uma constante de oferta de açúcar, assim, refinado. E esse processo de ser o momento que você... Tudo bem, eu tô com vontade, entender que é vontade e não é só ocupar um espaço de um estresse, um cansaço, que às vezes tem, né, essa confusão com o cansaço. Eu acredito que é bem saudável, sabe? Acredito que é uma decisão que é assertiva dentro de um contexto, assim. Mas ter prazer com arroz, feijão e cuidados que você tem, assim, diário também é impactante. Isso é um outro ponto, assim, eu acho que duas coisas que vale ressaltar. Eu não costumo ter nada em casa. Assim, eu não costumo guardar besteira nenhuma em casa, porque senão eu sei que se eu tiver besteira em casa e eu tiver num momento corrido em casa, e aí eu tiver besteira e não comida boa, eu vou comer besteira só pra não perder o tempo de ir até o restaurante, de ir até o mercado, de me alimentar bem. Então, como eu sei que isso é uma trapaça que eu faço comigo mesma, eu prefiro não ter nenhuma besteira em casa. Então, se eu tiver com fome no momento que eu tô de muito trabalho, eu sei que eu vou ter que parar naquele momento e vou ter que sair de casa. Se eu tiver que parar naquele momento e sair de casa, eu vou optar por uma coisa saudável, porque eu sei que o meu corpo vai reagir melhor para a demanda que eu vou continuar tendo. Então, eu acho que também essa parte da conscientização vem de entender as nossas sabotagens com honestidade, né? Então, assim, tem pessoas que são extremamente disciplinadas. Eu não sou essa pessoa, sabe? Eu não sou mesmo, assim, eu sou muito prática. Então, pra mim, assim, o meu trabalho, como ele tá à frente de tudo, pra mim é o trabalho que precisa acontecer. Agora que eu tenho olhado e pensado assim, tá, mas e o meu corpo vai acompanhar meu trabalho até quando nesse ritmo? Então, assim, como que eu cuido do meu corpo pra isso? E aí eu fico naquela, vou e volto da academia, sabe? Ah, não é isso que eu gosto da dança, eu gosto do não sei o quê. E aí, quando eu tô nesse processo, eu me alimento bem, eu penso, nossa, agora eu tô, assim, acertando na vida. Porque aí eu acerto o meu trabalho, eu acerto a ferramenta que faz o meu trabalho acontecer, né? Então, assim, eu acho que isso é um outro ponto, assim, o se alimentar bem, principalmente agora, que eu já tenho, né, que eu já tô nesse processo há mais tempo. Então, assim, eu já conheço mais lugares, mais comidas, mais receitas, mais opções, que é tão saboroso quanto que não é. Então, tu substituir uma coisa que não é saudável por uma coisa que é saudável e ficar tão ou mais saboroso, perfeito. Eu acho que tem coisas que não dá pra substituir, né? Tipo, quando eu tô em Erechim, eu vejo que eu gosto de coisas que aqui eu não como. Tipo a polenta com queijo que você falou. Aqui eu não como, não é... Assim, lá tem uma padaria maravilhosa que tem uns risoles maravilhosos. Cara, aqui eu não como em lugar nenhum, eu nem gosto. Nem de coxinha, nem de risole. Eu não sou muito de fritura, assim, sabe? Eu não gosto. Lá, meu Deus, eu amo. Eu vou todo dia se eu tô lá. Porque é a minha memória afetiva. Então, assim, às vezes eu tento trazer de lá algumas coisas que eu como lá e eu penso, nossa, é que eu gosto muito disso aqui, eu trago pra cá e aqui não faz sentido, porque a minha vida aqui não faz sentido com aquela alimentação. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que eu tô no sertão, a comida lá é outra comida. Então, assim, é uma comida que eu só gosto de comer lá, não quero trazer pra cá. Então, eu acho que essa coisa da alimentação, o principal, essa palavra-chave, é ter a consciência do nosso corpo e respeitar. Não, ele quer uma coisa, ele quer outra, e assim, até quanto que ele quer. Porque também a quantidade importa pra tudo, né? Então, Exato. assim, qual é a quantidade que o meu corpo quer, né? Porque eu também era uma pessoa, como meu pai enchia meu prato, quando eu tô com fome, eu vou em um lugar, eu quero, tipo, encher meu prato. Né? E agora eu olho e falo assim, não, tá, quanto que eu realmente vou conseguir comer desse prato pra não sobrar no prato, sabe? Sim. Então, acho que a alimentação, ela não é uma coisa tão simples como as pessoas veem, assim, né? Não é uma coisa... É talvez a coisa mais importante que a gente tem com a gente mesmo, né? E eu vejo, né, Thali, que você falou assim, agora que eu tenho mais acesso, que eu tenho informação sobre opções gostosas que também são saudáveis, né? Às vezes existe um processo, uma jornada aí no caminho, assim, que é o que eu comia na minha família, na infância, e que realmente conecta esquenta o coração, assim, né? E às vezes você tá na casa, né, da tua família
E é muito orgânico e natural você comer o que é dos teus pais, o que é da tua família, da tua história. E daí tem um processo que é quando você cresce e você sai de casa. E daí você tem que tomar as tuas decisões. E as tuas decisões vão impactar em todas as áreas da vida, Natália. Então, assim, você vai comer, você tá na tua casa. Você vai querer comer o que você aprendeu com a tua família, mas vão ter outras influências, né? E mais, você precisa trabalhar e você precisa estar bem dormida, bem alimentada, precisa produzir. Para você produzir, você tem que estar se sentindo disposta. Daí você tem que pensar em atender todas as tuas necessidades, né? Tem algum momento, assim, ali na tua vida, quando você saiu de casa, que você, né, construiu a tua autonomia, que você teve uma mudança alimentar, assim, um pouco drástica? Sim, total, assim, eu acho que o grande segredo é não se culpabilizar, né? Pelas fases que a gente inevitavelmente se encontra às vezes, né? Quando eu saí, eu vim pra Floripa. E era isso, assim, eu era uma menina do interior, que eu não tinha nunca pisado numa cidade grande. Hoje eu olho e nem acho Floripa grande, mas assim, eu lembro que eu olhava e falava, meu Deus, como que eu vou sobreviver isso aqui? E eu tinha que fazer absolutamente tudo sozinha, porque eu não conhecia ninguém aqui. Então eu tava começando a faculdade num lugar novo, com umas pessoas completamente diferentes, eu não conhecia ninguém. O meu sotaque era leite quente, dói no dente da frente da gente. Então, assim, o meu sotaque já gerava, tipo, estranheza nas pessoas. Tudo era diferente, eu vivia ainda como via lá, então eu deixava tudo aberto, daí fui assaltada 2 vezes. Deixava a casa aberta? Tudo aberto, assim. E aí, eu acho que até pedir demais pra alguém nessas condições que tu tem que adaptar tudo na tua vida, tudo. A alimentação vinha perfeitamente. Então, assim, eu tive anos, assim, Ari, eu acho que uns 2 anos, 3 anos, que eu me alimentei muito mal. Porque eu morava no Campeche, daí eu trabalhava numa pizzaria à noite. Só que de manhã eu fazia o administrativo e à tarde eu fazia a faculdade. Então, o que eu fazia? Eu chegava em casa só pra dormir. Eu tava exausta. Eu era, tipo, meu Deus do céu, foram anos, assim. E aí eu comia pizza de noite, que é, tipo, minha comida preferida, assim, de besteirão. Eu lembro que era assim, se for comer só uma coisa que é pizza, tipo, até hoje é pizza. E eu comia pizza de noite. E aí eu já levava a pizza pra casa, a pizza que sobrava, porque daí eu era sozinha, então sobrava. Aí eu comia de manhã e comia no almoço. Então, assim, durante anos eu comi praticamente só pizza, daí eu ia pra faculdade. Era o lanche do barzinho da faculdade ali. Se tivesse um risoles, era... Era, tipo, eu lembro que era muito empanado, assim, sabe? E aí, assim, tá perto era perto do Iguatemi, mas daí o que tem ali também de comida saudável? Naquela época não tinha quase nada. Então, assim, pouco dinheiro, né? Aí tu come o que for mais rápido, com menos custo. Né? E às vezes até, assim, essa visão de... tinha comida saudável ou não. Na verdade, você não estava olhando para isso. Naquele momento você não procurava isso. Você procurava só uma opção para comer e não ficar com fome, porque logo em seguida já tinha que ir para aula ou ir trabalhar. Exatamente, assim, e eu não sou uma pessoa que sente muita fome também, eu não tenho muita percepção da fome, sabe? Então, assim, quando eu sinto fome, eu já tô há muito tempo sem comer. Então eu lembro que eu tinha muitos episódios, era muito comum, assim, de eu, por exemplo, me apoiar aqui e ficar tonta. E eu olhava, nossa, a última vez que eu comi foi ontem, fazia quase 24 horas, assim, sabe? Porque quando você tá com foco em milhões de coisas, a tendência é que tu vai se deixando em último lugar, assim, isso acontecia muito comigo. Então, eu tive isso durante muito tempo. Eu lembro que teve um período, assim, que foi divisor, assim, que eu comecei a sentir muita sonolência. E não era nem sonolência, assim, eu me sentia muito cansada. E eu tinha muito trabalho, da faculdade, do trabalho, e eu estudava muito. Assim, o meu ritmo de vida era muito acelerado e o meu corpo simplesmente ele não dava mais conta. Assim, eu era super nova, tipo, falando isso há 10 anos atrás. E eu lembro que aquilo começou a me deixar irritada, e eu chorava de irritação, de, tipo, tá com um livro na frente e não conseguir ler, porque eu tava, tipo, não conseguia, tipo, colocar na minha cabeça aquilo, assim. E aí, alguém me falou, eu nem lembro quem foi, mas eu lembro, assim, da conversa, assim, falou assim, do jeito que tu come, me admira tu ter conseguido chegar até aqui.
E aí eu fiquei assim, mano, que tem de asco da comida, né, nisso. E aí eu pensei, não, tudo bem. Aí eu lembro que eu fui pra Erechim ficar um tempo, foi logo em seguida, porque eu pensei, não, eu devo estar estressado, devo estar precisando de férias, sei lá. E aí eu fui pra lá e aí eu comia a comida do meu pai, que era, tipo, muito saudável, assim. Fartura, aquela vegetais fartura, e e era feijão, e era salada saída da horta, e era fruta, e era não sei o quê. E eu sei que, assim, deu 2 dias, foi muito rápido. Eu falei, tô pronta. Energizou. E daí, energizou, e daí eu queria tudo de novo, assim, queria vir pra cá pra fazer tudo de novo. E daí eu lembrei dessa conversa que tinha sido logo, tipo, muito junto. Pensei, talvez seja comida. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu pensei, cara, minha rotina não permite que eu faça isso. Tipo, cozinhe todo dia como era aqui. Então, o que eu fazia? No domingo, eu cozinhava muitas coisas. Passava o dia cozinhando, praticamente. E colocava em marmitinhas e deixava tudo pronto. E aí, eu tinha comida. Então, assim, se eu tinha a opção de comer bem, eu não ia comer mal. Sabe? Então, Exato, já tava com uma organização em casa para conseguir atender as tuas necessidades. Total. E daí eu comecei a perceber esses outros gatilhos. Bom, se eu não tiver besteira em casa, eu também não vou comer. Porque eu não vou querer sair comprar, não vou, sabe? Dá Então, mais assim, trabalho, aí dá tempo de desistir, né, Thali? Total. Essa fase onde você tá nessa transição, assim, né, saindo de casa e construindo a tua autonomia, existe uma questão que é bem desafiadora, que é assim, eu preciso atender minhas necessidades, mas eu preciso correr muito atrás. Então eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, né? E às vezes o ser humano ele tá nessa fase de virada, de prosperar, de se desenvolver, e ele coloca de lado algumas coisas que vão impactar nisso, né? E daí a sobrecarga de trabalho e essa fase de você, às vezes até perceber fisicamente que você não tá tão potente, geram aquela reflexão que às vezes é o próximo passo que você precisa, entender e se conectar com a saúde, né? Não, mas se eu não estiver saudável, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu quero pra fazer e entregar pro mundo, né? Total. E eu acho que entender também que o alimento, ele é muito importante pro nosso humor. Então, assim, quando eu me alimento bem, eu tô leve, eu tô feliz. Eu falei, ai, cumpri minha obrigação comigo mesma. E aí, tudo que eu for tocar durante o dia vai ser com mais leveza. Eu naturalmente vou estar com mais energia, então eu vou gastar menos energia com aquilo, vou fazer mais rápido e muito mais eficiente, assim, com muito mais gosto. Exatamente né? isso. Então, É a famosa palavra que é produtividade, que todo mundo fala tanto hoje em dia, né? De você conseguir produzir, e as pessoas confundem com muitas horas de trabalho, né? total. E que está relacionado com isso, com você fazer mais em menos tempo, porque você tá bem dormido, bem nutrido, tá tendo os cuidados consigo mesmo para poder entregar aquilo de uma maneira muito mais potente, né, Thali? Total. E nessa fase, ainda falando dessa fase transitória, assim, eu vejo que acontece do ser humano se colocar em segundo plano na saúde, né? E existe essa coisa assim, porque eu vou procurar o que tem mais em conta para comer, e às vezes é um pão de queijo, um empanado, alguma coisa assim que não é completa, né? Uma refeição que não é completa. E eu vejo muito que, às vezes, não tem a conexão com o valor. É a conexão com a praticidade, Total. né? Porque se a gente for ver a alimentação, a gente tem um custo bom para comer frutas, para comer arroz, feijão, uma marmitex, alguma coisa assim. Tem um custo, às vezes, até mais acessível do que você comer uma besteira, assim, né? Uma coisa mais rápida e prática. Só que tem esse ponto que as pessoas relacionam comer com perda de tempo. Sabe uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui para 2 assuntos, né? Minha cabeça vai... Uma delas eu lembro que quando eu vim de Erechim, tem coisas na alimentação que eu não prestava atenção. E uma delas foi a questão dos transgênicos e dos venenos no próprio legume, fruta e tudo mais. Um dia meu pai veio me visitar e a gente foi no sacolão e eu, assim, tava louca pra mostrar o sacolão pra ele, porque eu pensei, gente, é uma festa. E daí ele começou a pegar uns negocinhos que tinham orgânico e ele assim, filha, o que é isso? Meu pai tinha 3ª série, né? E daí eu falei, isso aqui é a fruta que não tem veneno, que não tem agrotóxico, né? Que não tem isso aqui. Eu lembro que eu expliquei pra ele. Daí ele falou assim, mas toda fruta é assim. Todo legume é assim. Porque lá em Erechim Ele não via isso. lá em Erechim e daí eu fiquei pensando, gente, eu cresci então comendo orgânico. E agora eu não como mais, porque pra mim era tudo a mesma coisa, entendeu? Pra mim também era tipo, cara, ou era tudo de, sabe? Não é uma coisa nunca que eu tinha parado pra pensar.
Então, essa é uma das coisas que eu penso assim, às vezes a gente vai tão no automático com a comida que dependendo de onde tu nasceu ou da forma que tu cresceu, na fase adulta tu perde o detalhe. Sim, né? a essência daquilo, né? A essência daquilo que faz toda a diferença, assim, toda a diferença. Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto que eu queria trazer do feijão, que tu falou, às vezes o custo é mais acessível, eu trabalho muito com comunidades, né, em vulnerabilidade social, por tudo que é lugar. E isso é muito comum. A pessoa vai lá e compra um salgadinho e não compra um saco de feijão. Ela prefere comer, às vezes, o ovo é ruim, né? As coisas que são saudáveis e acessíveis, elas não estão geralmente no carrinho. E isso é uma coisa que me deixava muito inquieta, muito inquieta. E é muito curioso porque, assim, o alimento, tipo grão, o feijão, no nosso caso, a polenta, ele é considerado um alimento barato e, por ser barato, então, de pobre. E assim que a pessoa consegue ter um pouquinho a mais, ela não melhora a qualidade da comida. Ela muda, ela tira o grão, porque ela não quer mais comer como pobre, ela quer comer Ela quer ter acesso a coisas diferentes. Exatamente. E aí essa comida que ela é muito mais nutritiva, ela vai ficando cada vez mais para trás. Então, isso é uma coisa muito curiosa, assim. Por isso que às vezes comer um empanado, comer o pão de queijo, comer não sei o quê, tipo, quase pra pessoa um símbolo de, tipo, estou vencendo na vida. Estou progredindo. Estou progredindo, né? E essa visão, né, Thali, é algo que a gente precisa dissolver no decorrer do tempo, assim, né? E é um trabalho longo, porque eu vejo por mim mesma, às vezes a gente pensa assim, as pessoas que não têm condição financeira e essa cultura, assim, muitas pessoas vêm pra mim, condição financeira de ser saudável, né, de comer alimentos saudáveis, mas assim, a alimentação saudável é a que a gente tem mais em conta, mas existe essa ideia de que quando você come alimentos industrializados, você ganha um status, né? E os alimentos industrializados vão impactar na saúde, né? Eu vejo pelas vagas sociais que eu atendo, né? Então, de pessoas que fazem consulta comigo e às vezes a gente pensa, a pessoa não tem acesso. É por isso que ela não tem uma alimentação boa. Mas assim que ela tem acesso à informação, ela evolui muito. Uhum. Ela não gasta mais para evoluir muito. Ela só precisa ter acesso à informação. Ela não precisa gastar mais para comer. Uhum. Porque assim que ela consegue entender que aquele alimento é o suprassumo e que ela tem à disposição, ela consegue dar um próximo passo muito grande, que é dela entender que realmente... E é essa mudança de paradigma que a gente vai aos poucos, assim, né? Mas existe essa visão de status do que é ter acesso a um alimento industrializado. Há muitos anos, assim, né? E agora dos orgânicos que você mencionou, assim, né? Realmente quem veio do interior, né? Como eu também vivenciei toda a minha infância até a adolescência no interior, comendo comida do interior, do plantio, inclusive os animais, tudo, né? A gente vê uma qualidade diferente, realmente, de quem planta, mas eu tenho me questionado bastante, tenho lido bastante sobre todos os vieses, tanto do orgânico como do transgênico, porque é muito importante para a gente desenvolver a nossa visão, a gente conseguir entender o macro de onde surgiu, né, as coisas. E a gente vê assim que a produção de orgânicos ela é recente, ela é um mercado recente, né? E ela é um processo que é importante para a gente analisar os impactos, né, de tudo que foi implementado na cultura agrícola para aumentar a produtividade. Mas realmente o volume de comida que é produzido orgânico é bem menor para o tamanho da população que a gente tem hoje, né? Então tem esse impacto, assim, às vezes nós que nascemos no interior, comendo a comida que a nossa família produzia, tínhamos acesso, mas hoje em dia o acesso aos orgânicos ainda é muito pequeno pelo volume da produção, que é muito baixo em relação ao volume da produção que não é orgânica, né? Então, uma coisa que me marcou bastante, que também foi contigo que eu aprendi, é que é importante priorizar o orgânico naquilo que se come todo dia. Isso é uma coisa que eu gravei na minha cabeça, assim. Então, tudo que pra mim é todo dia, eu penso, nossa, eu preciso dar um jeito de tornar isso aqui saudável, né? E uma das coisas que pra mim é manteiga. Eu amo manteiga, eu tenho adoração por manteiga.
E aí lá em Erechim tem a manteiga, eu digo a manteiga da colônia, mas eu não sei. Sim, a manteiga feita que é do tipo leitinho. do leite, assim, que parece uma nata, mas é um formato de manteiga. E aí essa vez eu fui pra lá e eu trouxe tipo quase 1 quilo. Daí eu congelei, vou colocando ali, porque eu falei, nossa, é o mais que eu consigo chegar próximo do natural, assim, Uma sabe? manteiga fresca. É uma manteiga fresca, assim, e tipo, maravilhosa, deliciosa, assim. Então tudo que eu tenho visto, nossa, é isso que tá na minha casa todo dia. Então isso aqui precisa ser orgânico. Porque... E é isso, assim, muito sem a culpa, né? Porque às vezes não dá mesmo. Então, assim... Antes eu lembro que, nossa, eu começava a me alimentar mais direitinho, assim. Aí, por alguma razão, ou eu ia viajar, ou tinha um dia mais corrido que o normal, ou eu tava numa região que eu não conhecia os restaurantes, sei lá, que eu não conseguia, tipo, manter aquela coisa que eu me dispus. Eu já não queria mais nem fazer, porque eu ficava tão frustrada. Depois, nossa, não dá, isso aqui é só uma vírgula, não é um ponto final, né? Então, assim, não deu hoje, amanhã eu começo de novo. Então, essas coisas, assim, eu acho que a alimentação, ela hoje, naturalmente, os extremos, eles chamam mais atenção. Então, a gente vê de um extremo quem não tá nem aí pra comida, e o outro extremo, aquela pessoa que é super regrada, que, meu Deus do céu, que daí tá muito ligada à qualidade de vida, ao esporte, eu não sei o quê. Né? Disciplinada, rotina. E tal. E aí as pessoas, talvez no meu perfil, que não são disciplinadas, mas que também não são tão, tipo, meu Deus do céu, vou comendo sem parar e não sei nem o que tá acontecendo dentro do meu corpo, se sentem meio deslocadas. Então, eu acho que o grande X é aonde que eu consigo fazer certo aqui, né? Então, assim, na minha cabeça é muito tipo prato. Graças a Deus, por eu ter facilidade de gostar meio que de tudo, eu não tenho muito problema com comida. Tirando ervilha. Tirando ervilha, assim, não dá muito, mas assim, então, eu vou num restaurante, hoje eu tento colocar muita salada e legume. Às vezes eu só vejo que tem carboidrato ruim ali, macarrão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu tento botar mais ainda, porque eu amo. Se eu comer só salada, tá tudo bem. O que não é bom eu comer salada todo dia, porque daí eu perco muito peso e eu não me gosto muito magra. Então, assim, mas um dia não tem problema, né? Então eu vou fazendo... esse balanço. E sabe, Thali, que eu fico me perguntando, e a gente vê muitas pessoas nos extremos, né? Ou adoecendo por falta de cuidado com o comer, ou extremamente disciplinadas e às vezes se tornam até um estilo inalcançável para a maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas estão no meio termo. A maioria das pessoas não estão totalmente doentes ainda. Elas podem vir a ficar, se elas não, despertarem um cuidado. E a maioria das pessoas não estão naquele nível máximo. Então, assim, se a gente for pensar de modo geral, a maioria das pessoas está nesse meio, que é buscando ser saudável, ainda não despertou para colocar atenção em algumas coisas, mas ainda não adoeceu efetivamente, né? Mas muitas pessoas que estão no meio desse caminho já estiveram num caminho muito ruim. É muito raro que alguém sempre teve um hábito saudável desde a infância e não foi impactada nesse momento transitório de sair de casa e se deparar com alimentação industrializada, falta de tempo, ter que estudar, ter que trabalhar, aí comer alguma coisa rápida, ou ter algum desafio com o peso, com a saúde, adoecer, né? Enfim, às vezes não é adoecer efetivamente, mas assim, ficar cansada, ter tontura, sono, ter déficit de nutrientes, que é aquilo que você falou, eu tive uma fase que eu fiquei muito improdutiva, sonolenta, picos, de cansaço, e isso está relacionado com falta de nutrientes, ferro, vitamina B12, vitamina D, enfim, alguns nutrientes estavam ali desequilibrados e já impactaram. Então, assim, as pessoas que estão buscando um pouco de informação, elas já estiveram numa fase de não ter cuidado, né? Total. Boa parte dessas pessoas. E esse dourado caminho do meio é o melhor caminho sempre, onde você consegue ter a consciência de que você tá fluindo no meio e existe, a pizza, existe o bolo, mas existe o arroz, feijão, vegetais, frutas e a diversidade. Eu acho que uma coisa que funciona muito pra mim, assim, mas pra tudo na vida o meu maior inimigo e o meu maior amigo tá na minha cabeça.
Então, assim, eu nunca tento me comparar com quem tá fora pra nada. Pra negócio não é assim, pra estudo não é assim, pra viagem não é assim, pra nada. Nesse mundo de rede social, isso é muito comum. Então, eu vejo aqui a fulana de tal que tem não sei o que talvez tá minha idade, mas dela parece que tá melhor. E aí, meu Deus, daí gera uma pressão interna, assim. E pra mim, a única coisa, a única pressão que tem é minha. Então, hoje, pra mim, a alimentação, ela é muito um processo meu, assim. Qual é o que o meu corpo quer agora, o que hoje pra mim tá fazendo sentido, o que hoje eu consigo trocar. Por exemplo, esse dia eu tava doida de vontade de comer brigadeiro, mas assim, maluca de vontade de comer brigadeiro. Mas eu sei que o brigadeiro em si não é uma coisa que eu vou pegar e eu vou querer comer porque eu vou achar muito doce, eu já sei que eu tenho esse perfil. Não vai comer uma panela inteira. Não é, só que daí eu não quero deixar ali sobrando, e daí depois eu faço o brigadeiro, eu fico me culpando pelo brigadeiro. Então aí eu pensei, cara, como é que eu vou fazer? Eu comecei a pesquisar opções. Daí eu achei uma opção de leite condensado, que é da Vital, que é sem açúcar, sem não sei o quê. Que ele realmente, ele parece um leite moça, ele é com Xilitol. xilitol. Aham. E ele, cara, ele fica textura igual. Ele fica uma porção bem menor, claro, porque tem 200 gramas. Mas ele é igual e ele é saudável. E daí eu fiz com cacau 100% e pra mim ficou perfeito. Mas assim, aquele leite condensado custou R$16. Um leite condensado normal seria o quê? Sei lá, R$4. Então assim, hoje, graças a Deus, eu tenho condição de poder fazer essas escolhas. Né? Vou comer todo dia? Não, mas assim, quando dá fazer essas escolhas, sabe? Então, eu acho que uma pergunta também que tem que se fazer que eu tenho me feito muito há um tempo já. Tudo bem, mas isso que eu quero agora, depois eu vou me sentir bem ou não? Porque, por exemplo, naquele momento eu queria muito brigadeiro, mas eu sabia que depois eu ia me sentir mal. Porque daí eu não ia querer jogar fora, daí eu queria comer tudo, mas eu não ia querer comer, daí eu ia ficar desconfortável, porque eu já tenho uma pouca intolerância à lactose, mas tenho, né? Então, assim, eu acho que a vida adulta, ela tem muito isso, assim, né? A gente tá cada um numa caminhada que é completamente individual pra tudo. Então, se eu me espelhar só no que o outro tem pra me passar, não funciona. Não funciona pra ti, porque você é única. Tem as tuas Total. vontades, os teus desejos e as tuas necessidades, né? Total. E existe muito esse universo da comparação, assim, né? E a gente tem que tentar sempre, cada vez mais, buscar se inspirar mais do que se comparar. Uma coisa que eu até tava falando no outro episódio. Da gente se inspirar mais do que se comparar, no sentido de, tem coisas que essa pessoa faz bem, de repente eu posso incorporar alguma coisa, nem tudo funciona pra mim, mas alguma pequena coisa pode ser válido pra mim, né? E também esse fato de você, às vezes, substituir, sabe, Thali? Que às vezes eu me questiono e muitos pacientes me perguntam isso. Tá, mas é melhor eu comer um bolo fit ou um bolo normal? Aí eu falo assim, o que é bolo fit pra você? Porque às vezes você lê ali que tá muito escrito assim, né? Fit, zero glúten, zero tudo. O negócio é praticamente feito de ar. Você olha e pensa, nossa, não tem nada, que é maravilhoso, vou comer. Só que, calma aí. Com certeza, se o açúcar saiu, entrou outra coisa. Se, né, a gordura vegetal saiu, entrou outra coisa ali. E essa outra coisa é boa mesmo? Porque às vezes é bom mesmo você comer exatamente o que você queria e seguir a tua vida, né? Porque às vezes as pessoas ficam se apegando muito nos alimentos que são revolucionários fit aí, que estão no mercado, e às vezes não são bem aquilo que a gente pensa, assim, né? Essa palavra fit está sendo muito comercializada e distorcida, e às vezes as pessoas estão achando que estão acertando, e, meu Deus, estão fazendo de um beija-flor um morcego, né? Então, tem isso. Mas, com certeza, também tem essa visão de que, assim, eu tenho uma certa intolerância. Seria melhor que não fosse de leite, que fosse de vegetal, o leite, né? Mas eu achar um leite moça que seja vegetal, até pra não me dar um desconforto, não agredir, né, o intestino e tal. Não que precisasse ser menos calórico, não que precisasse ter, né, algum ponto. Porque é um momento na tua... Sei lá, às vezes em um mês que você comer um brigadeiro. Isso não vai impactar o teu mês inteiro. Mas, às vezes, é pra não gerar um desconforto, que, né, pode acontecer. Mas eu tenho muito desse questionamento, sabe? Do que é válido fazer substituições, assim. E
E tem uma coisa que é nítida, assim, hambúrguer. Cara, eu como um hambúrguer bom, eu não vou pedir um hambúrguer. Quando você lançou na usina o hambúrguer com pão de folha, de couve, Aham. então, ai, Thali, Não gostou. eu penso assim, cara, sobre eu comer hambúrguer, eu quero comer um hambúrguer completo. Porque eu gosto do hambúrguer completo. Mas com certeza vão ter pessoas ali que vão pensar, não, mas eu quero comer a carne, a salada e tal, e eu não quero pão, né? É que eu acho que assim, Mas a usina. eu amo o hambúrguer da usina, entendeu? Como ele é. É que assim, a usina é o lugar que eu mais passo meu tempo, né? Assim, a usina tem 7 anos, então assim, eu como aquele hambúrguer há 7 anos. E é isso pra mim, a comida pra mim, ela é um ato de amor. E eu não quero um amor ruim, eu quero um amor melhor faceta que ele puder ser. Então, assim, todos os ingredientes eu penso muito, todas as combinações eu penso muito, só que eu tô lá sempre. Então, assim, tem vezes que eu não consigo nem pensar no pão, nem pensar no não sei o que. E eu, tenho esse perfil de ficar beliscando, eu não sou uma pessoa que come muito nunca, porque nunca tô de barriga completamente vazia, né? E aí, assim, pra mim um hambúrguer com um pão da usina é grande, eu não consigo comer tudo, e eu odeio Pra mim não, fora. como tudo. Pra mim é muito grande. Então, assim, essas outras opções, por exemplo, o pão de couve é o meu preferido. Porque daí não tem o pão, daí eu consigo comer tudo, porque daí ele fica bem mais leve. Uma coisa que eu tenho sentido muito nessa opção específica às vezes a pessoa depois das 8 da noite, 10 da noite, assim, um horário mais tarde, tem saído mais. Tem que Talvez comer a mais pessoa leve. não quer, talvez o peso pra dormir. Então eu acho que a grande questão que daí eu fico brincando com a usina, porque é uma brincadeira, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, né? Como que eu consigo criar acesso para todo mundo? Sim. Né? Então, assim, as nossas opções veganas e vegetarianas são maravilhosas. São muito gostosas. Maravilhoso. Não é uma coisa, não, eu vou ter no cardápio porque se vir alguém aqui tem qualquer coisa. Não, é tipo, eu me dediquei com aquilo, assim, tanto como me dedico pra qualquer um de carne, sabe? Sim. Os pães, por mais que já estão com os pães feitos, volta e meia eu tô testando outras coisas, assim. Então agora a gente tá testando uma linha de fermentação natural, por exemplo. Ai, que delícia. O brioche já tá pronto, tá? Só tá incrível. Quero Ficou experimentar. melhor do que o outro, sabe? Mas assim, foi 1 ano de testes. Então eu acho que é muito isso das opções. Eu não sei se é bem a substituição, mas é olhar assim e falar, cara, hoje a minha barriga cabe o quê? Tem algo diferente, né, Thali? Porque eu quando tô lá eu só tenho aquilo de opção. Uhum. Não vou pedir um... No final das contas, você cria os hambúrgueres pra você. É por egoísmo, entendeu? Você tem uma hambúrguer Olha, só eu pra mim quero ainda. um hambúrguer com folha de couve porque eu tô um pouco cansada. Vou fazer isso. Não, daí eu fiz alface, primeiro que alface é o que eu mais gosto, né? O pão é de alface? Não, antes era alface, mas daí botava a carne e queimava a alface, daí não rolava, daí não sei o que. Até chegar lá a couve foi um negócio, assim. Mas é muito isso, assim, o pão de banana que a gente tem veio da Amazônia. Tipo, lá comia pão de banana da terra pra tudo, e daí eu cheguei aqui e falei, nossa, isso aqui é uma opção ótima, porque o pão realmente sem glúten, eu acho duro. Uhum. E daí, por ser duro, pra mim, tira a experiência da mordida do hambúrguer, sabe? Então, assim, não quero ter, se for pra ter ruim, eu não quero ter. E aí, eu preferi o pão de banana, então o pão de banana, ele tem pra isso, e o pão de banana... Eu tenho notado muita gente sai da academia, vai lá e come um hambúrguer e põe um pão de banana, porque daí pode, entendeu? Ele combina mais, é um carboidrato que combina mais com o contexto, assim, né? De ser mais leve, de ter uma digestibilidade melhor, mais fibras. Então, eu acho que tem essa versatilidade, assim, eu acho que a versatilidade, ela é importante, sabe? Muito. Porque daí não limita e não enjoa. Então, hoje eu tô assim com esse perfil. Então esse aqui dá, esse aqui dá, assim. Engraçado, né, Thali? Você trabalhou na pizzaria e você comia pizza de manhã, de tarde e de noite. E hoje você come hambúrguer de manhã, de tarde e de noite, é isso mesmo? É isso mesmo, gente? Aí eu pensei, nossa, aí a pessoa não é pra se comparar, mas como eu queria ser ela. Ela comia pizza durante metade da vida, agora na outra metade ela comeu hambúrguer e tá ótimo. E ainda consultou com a Ariela nesse meio tempo. Não, a Ariela prescreve hambúrguer de manhã, de tarde e de noite. Nossa, só manda mudar o vai pão. sair dizendo isso. Só manda mudar o pão. Não, eu não sou... Vamos esclarecer. Hambúrguer não é o meu prato preferido. Não é nem o meu lanche preferido. Eu aprendi a gostar de hambúrguer com a usina. A usina é a única hamburgueria que eu como, isso não é clichê, assim, nunca ninguém me vê em nenhum lugar. A carne moída em si não é uma textura que me agrade muito, assim, sabe?
Então, assim, a usina, ela foi pensada... Por isso que talvez os sabores são tão diferentes, assim. Porque eu fico pensando, cara, o que que eu vou comer? Porque se eu que não sou muito vou querer comer, qualquer pessoa vai querer comer. É muito disso que eu parto, sabe? Eu não como hambúrguer nem todo dia. Assim, eu agora mesmo... Tem épocas, assim, eu brinco, tem épocas que eu não gosto nem ver a usina na minha frente. Tem épocas que eu, tipo, meu Deus, quero comer 2 hambúrgueres, sabe? Obrigada, Ju. Tem épocas que eu só quero comer porção, por exemplo, sabe? Então, Porção como assim? batata frita eu amo. Ah, comer porção que vende na usina também. É. Nossa, batata frita eu podia comer o dia inteiro, eu acho, sabe? Eu amo batata frita, eu tenho paixão por batata frita. Mas você come com regularidade batata frita? Cara, não, porque se eu comer um hambúrguer eu não tenho espaço pra batata. É. Entendeu? Então, assim, eu não é uma coisa que eu como sempre, assim, não eu também entendo que, assim, não é a coisa mais saudável do mundo por causa da fritura, então, assim, essa consciência, eu vou indo no equilibrista, Fluindo, sabe? né? Eu vou Equilibrando. fluindo. Mas tem dias que eu não vou, olho lá e falo, não, a última coisa que eu quero agora é hambúrguer. Tem dias... Tem uma coisa assim, Tari, na tua rotina, desculpa eu te interrompi, que você meio que padronizou pra não ter erro, assim, ou não? Vai sempre no fluxo? Tem assim, eu sempre tomo café da manhã, ou o almoço é sempre garantido arroz e feijão, ou, enfim, lanche da tarde, alguma coisa Eu assim. sempre almoço muito bem. Isso é sempre um padrão, assim, eu almoço muito bem, muito saudável, muito cuidado, muito, assim, independente de onde eu estiver, vai ser um alimento de qualidade. O meu almoço, eu não abro mão nunca, assim. Mas o que é um almoço saudável, assim, pra você? Com muita verdura, com muito legume, eu sempre priorizo orgânico nisso, eu adoro o cereal, sabe? Então, assim, o meu almoço, ele geralmente, ele não tem fritura, ele não tem... nada, assim, sabe? Arroz e feijão sempre ou não? Não. Uma massa, uma carne e uma salada. Massa, por exemplo, eu não como de meio-dia. Nunca como, assim. Geralmente é uma proteína, muito legume e salada, assim. Geralmente é isso, sabe? E fruta, adoro fruta com salada. Adoro. Então, assim, geralmente o meu prato de almoço é esse. Eu tenho mais esse perfil de comer coisas tipo massa, essas coisas, é engraçado, mas eu tenho mais condicionamento a isso à noite. Lanches também, eu acho que porque eu sempre trabalhei com restaurante à noite com lanches. Então era pizza, era sushi, era não sei o quê. Então à noite, pra mim, comer um prato é meio inviável na minha cabeça, sabe? Então, assim, se eu tiver querendo agradar alguém, tô com amiga, tô com não sei o quê, eu quero fazer massa, eu quero fazer não sei Uma o quê. jantinha. Quero fazer uma jantinha, assim, aí vem a massa com certeza, sabe? Parece que massa pra mim tá associada à noite, não ao dia. Mas sabe, Tari, que não é estranho, não é fora do padrão. O padrão do comportamento alimentar é assim, se você normalmente não oferece nutrientes durante o dia e você tem picos de cortisol, né, que a gente já tem o cortisol aumentado de manhã, que muitas pessoas falam que é o hormônio do estresse, mas é um hormônio necessário pra gente estar alerta, desperto. E daí o cortisol normalmente ele cai ali no meio da tarde, a partir das 2:30 da tarde. E essa queda, ela pode gerar uma vontade maior de comer fontes de energia rápida. Se você não oferece uma alimentação mais, assim, não mantém a oferta de alimentos, né? Então, às vezes, você só fez o almoço, que foi bem legal, só que daí faltou um pouco de lanches intermediários, e daí vem uma vontade de comer um pouco mais, uma alimentação mais energética. Pode ser. Que pode ser um pão, que pode ser um hambúrguer, pode ser uma pizza, pode ser uma massa. Uma densidade calórica maior. Faz sentido. Porque se você coloca um lanche no meio da tarde, alguma coisa assim, ou até frutas, oleaginosas, pequenas coisas que você falou, tem um perfil beliscador às vezes, se você belisca isso, às vezes tem uma tendência menor a querer comer um volume calórico maior à noite, né? É isso, né? Depende muito da minha fase de trabalho. Mas, por exemplo, a fase atual, que daí eu tô lembrando da massa da noite, falei, né? É tudo base dos últimos dias. Mas eu acordo e aí eu vou comer uma fruta, provavelmente, daí eu vou pra academia, daí eu vou almoçar bem, e aí eu vou estar tomando chimarrão a tarde inteira e trabalhando, e aí, obviamente, eu vou querer massa de noite, né? Então, assim, eu tenho essa... Depende, mas aí vai ter fase que eu vou comer fruta de tarde. O que eu não tenho muito, assim... Eu lembro até quando a gente fazia o acompanhamento, né? Agora eu faço um bolinho, daí agora eu faço whey, agora... Eu tenho
pavor, eu entendi isso, eu tenho pavor de parar a minha meio da tarde, que é quando eu tô, tipo, já tô produzindo, eu já tô no pico, eu já tô no fluxo, eu tenho pavor de parar ali pra fazer qualquer coisa que vai me tirar do ritmo, entendeu? Porque depois eu vou ter que voltar naquilo ali e vai ser trabalhoso. Então, assim, geralmente à tarde, como de manhã pra mim é mais difícil, porque eu sou mais quadrada de manhã, assim, à tarde é meu pico produtivo, assim, à tarde até umas 8 da noite, assim. Então, esse período pra mim eu quero só ir, sabe? Não parar pra comer. Não parar pra comer. Se alguém vier com uma comida pronta pra mim, tudo bem, mas assim, eu não vou parar pra produzir nada. Sim. Definitivamente, sabe? Então depende muito, assim, das fases. Tem fases que, por exemplo, eu não tô num período tão criativo, ou tão detalhista, ou tão focado, que daí eu já vou fazer isso, que eu tenho daí esse movimento agora que eu tô descobrindo o mundo dos cafés, que eu vou querer trabalhar num café. Daí automaticamente vai ter alguma coisinha ali, eu vou comer no meio da tarde. Daí é bem isso que tu falou, aí de noite eu vou fazer outra coisa. Mas como eu gosto muito de fruta, eu me percebo nisso também. Se eu não comer fruta de manhã ou de tarde, assim, numa quantidade bem suficiente, que não é baixa, eu vou à noite talvez eu só jante fruta. Isso é bem comum de acontecer, assim. Daí eu vou querer uma laranja, eu vou querer uva, eu vou querer banana, eu vou querer, sabe? Então, assim, fruta pra mim é uma coisa indispensável, assim, sabe? Que legal, e é importante, né, esse hábito de consumir frutas, assim, de uma forma regular. Principalmente no Brasil, que a gente tem uma abundância, né? Dentro de todas as estações, a gente tem uma produtividade de fruta. Um aporte de fruta legal, assim, né? Tem. E essa visão. Pô, Thali, tem muitas coisas pra gente conversar aqui, né? Sobre comer. Você viu? Você falou assim, sobre alimentação. Eu só dou umas risadinhas. Mas o que você faz hoje é exatamente o que todos os seres humanos buscam e fazem. É encontrar o equilíbrio dentro da sua realidade. Não dá pra viver numa bolha. Viver buscando a perfeição dentro do comer. Isso é um pouco estressante até, né? Então, assim, você fica, meu Deus, não, porque eu tenho que comer esse horário, porque eu tenho que... Não, você tem que ter as suas soluções à mão. E o se interessar por isso faz com que você tenha soluções, cria soluções, né? Então, assim, tô no usina, nem sempre eu quero comer pão agora, tem um hambúrguer de couve, né? Tô à tarde, eu sei que meu momento à tarde não é de parar. Às vezes você deixa ali uma fruta ali, que daí você não precisa nem parar, né? Ou uma oleaginosa, sei lá. Então, assim, você encontra as tuas soluções dentro da tua existência, da tua rotina, né? E eu vejo que... Até queria te perguntar sobre essa visão, assim, né? Você que já teve experiência de estar em diversos lugares, fazendo ações sociais, né? E vivenciando o comer das pessoas em diversos locais, assim. Esse pensamento que você tem hoje sobre o que você vai comer, né? Como construir esse pensamento em outras localidades, em outras realidades, sabe? O que eu vou comer? Por que eu vou comer isso? Será que se eu combinar isso com isso, eu acho que eu vou ficar bem. E a pessoa conseguir ver o que é estar bem, estar saudável, para criar coisas, abrir empresas e sentir potente para isso, né? Assim, Ari, hoje eu trabalho mais em comunidades que não são favelas, né? Porque a favela que está próxima de centros urbanos, eles têm um comportamento diferente, né? Que é justamente esse que a gente falou. Vai querer uma empada, vai por uma questão de status, às vezes, enfim. Comunidades, por exemplo, a comunidade que eu atuo no sertão, Amazônia, mais assim, que tem um perfil mais interior, eles naturalmente, eles não têm a vida corrida que a gente tem aqui. Então, a ligação com o alimento deles é muito mais profunda, muito mais. É mais eu que aprendo com eles do que o contrário. O que acontece eventualmente? É óleo de soja. É muito arroz. É muita gordura, sabe? Assim, essas coisas até acontecem, assim, mas não é... Eu vejo que a alimentação para eles, não é nem a alimentação, a consciência alimentar do que faz bem, do que dá energia e tal, é muito mais orgânico para eles. Por exemplo, no sertão, eles comem um café com açúcar dentro, tá? Tipo, é junto. É muito doce, mas assim, é muito, muito, muito doce. Isso quando eles não adoçam com rapadura. Assim, é muito doce. Mas eu entendo, eles não comem de manhã.
Então eu entendo também que é a forma que eles têm de fazer esse pico de energia, porque eles vão passar na roça até muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que a consciência alimentar é a chave, sabe? Por exemplo, quando eu tô nesses lugares, ou enfim, eu fico pensando, tá, mas como que dá pra adaptar o que eu tô com vontade de comer com as opções que me tem disponíveis? E daí é bem um processo de olhar as opções de comida e ver qual que o olho quer. O olho que diz tudo. O olho que diz tudo, mas ao mesmo tempo, assim, por eu ter essa relação da comida como um ato de amor e eu entender que isso também é um perfil bem interiorano, eu como qualquer coisa que me der na frente, qualquer coisa que a pessoa me der e falar coma, eu vou comer. Porque eu sei que aquilo ali talvez tenha um valor pra ela. Então, por exemplo, eu falei do fígado que eu não gosto, né? Mas geralmente quem tem fígado adora dizer, não, mas é porque você não comeu o meu fígado. Que eu faço o fígado. Gente, eu nem sei quantas vezes que eu já comi fígado de pessoas assim. E eu falo, gente, eu definitivamente não gosto. Não gosto. Mas tá, vou provar de novo. Mas vou provar. Mas daí é um e falo, não, realmente eu não gosto. Sabe? Sim. Mas assim, qualquer coisa que me colocar, eu provo. No meu dia a dia, o que eu penso hoje a alimentação, ela não é a coisa prioritária da minha vida, é o trabalho que é. Mas como que eu faço com que a alimentação consiga me dar uma melhor qualidade de trabalho e uma saúde futura? Então, a minha família, ela tem casos de câncer, mas muito. Esse dia a gente até brincou assim, eu e minha irmã, se a gente não morrer atropelado, a gente vai morrer de câncer. Eu falei, credo, que trágico, né? Então, assim, eu posso prever, eu posso diminuir as chances de desenvolver isso com alimento? Qual alimento? Então é isso que eu vou tentar colocar na minha rotina, né? Porque eu não tenho controle sobre tudo que me acontece, mas o que eu puder melhorar os meus hábitos para evitar coisas que naturalmente são genética, eu vou fazer. Então, assim, colesterol, diabetes, câncer, são coisas que mas assim, todo mundo da minha família tem, não ficou ninguém de fora. Sabe? Então, assim, o que eu posso fazer para ter esse cuidado, para não desenvolver, né? E às vezes são coisas pequenas mesmo. Então, acho que a grande chave hoje, dentro da minha história familiar, né? O que tem ali que eu consigo melhorar com a comida? Porque se eu tô, né, a doença ela vem do corpo, se a comida é a única coisa que eu ponho no corpo, é lógico que a comida vai influenciar. Então, como da estrutura familiar é isso. Agora, da minha vida adulta, o que eu olho, eu sinto prazer em comer. O que eu vou ter mais disposição, o que eu vou sentir relaxamento, o que eu vou sentir conforto, né? Em quais momentos. E aí, conseguir ter esse discernimento. E não é uma coisa que tu tem que parar a vida pra fazer. É uma coisa que naturalmente tu já come. E aí, você vai ter atenção naquilo. Então, uma coisa que pra mim fez muita diferença eu vou comer. O celular fica virado. E eu olho o que tá no meu prato, eu olho quanto de peso deu, porque eu quero saber qual é o padrão que o meu corpo tá tendo nesse momento, que tá me fazendo bem ou não. Perfeito. Né? Então, eu comi 100 gramas no almoço, daí 2 da tarde eu tô com fome. Óbvio, comi pouco, então amanhã eu tenho que comer mais, sabe? Então, eu acho que esse é o grande segredo, assim. Se a pessoa tiver a sorte, o prazer de ter uma nutricionista como você, é a pessoa que tenha, porque aí tu facilita isso. Aí talvez tu vai fazer isso e falar, tá, e agora? Traz pra superfície algumas questões, assim, que você não parou pra pensar, né? Total. Eu gosto de bolo à tarde. Então tá, passa um muffin de banana, maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que se tiver a opção de ter um apoio, que bom, que sorte, tem esse apoio. Mas se não tiver, tenha consciência, porque o nosso corpo, ele é um professor pra gente. Ele fala muito, né? Ele fala tudo e não é uma coisa desconectada, é isso que a gente precisa entender, né? Uma coisa engraçada que eu tava conversando esses dias, que é uma coisa que até vai ser um assunto interessante que eu quero que tu aborde. Eu tava conversando esses dias com um amigo e falou assim, ele tem 40 anos, né? E daí ele falou assim, eu tenho pavor da ideia de ser casado, porque todas as pessoas casadas que eu conheço, elas engordam, elas se largam, elas começam a se vestir mal. E eu pensei, nossa, eu não tenho essa ideia de casado. Mas eu comecei a reparar no mercado e eu comecei a ver muito desse perfil mesmo. Mas acho que é uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. E aí eu fico pensando assim, gente, se é alguém que tu ama, né? Como é que tu não vai cuidar?
por meio da alimentação e se cuidar para poder viver aquilo mais tempo, né? Então, o quanto a alimentação, ela também às vezes está ligada à autoestima, né? E mais do que isso, Thali, essa questão dos relacionamentos estão conectadas com o quanto você cuida de você para você ser capaz de cuidar do outro. Porque às vezes essa pessoa ela nunca olhou para si mesma, para sua saúde, ou até quebrou alguns padrões de repetição, de hábitos, para conseguir influenciar alguém a ter um cuidado consigo mesmo também. Porque a gente acaba se influenciando, né? A gente tá numa teia. Então, eu convivo com a Thalia, eu convivo com a Ju, então vocês vão me influenciar com as palavras, com os hábitos, com o que vocês fazem. E assim a gente vai caminhando numa teia, não, nem só no casamento, mas dentro da família, dentro do círculo de amigos, né? A gente vê isso. Mas trazendo ainda lá pro sertão, voltando que a gente falou aqui, esses hábitos ali que existem dentro, diferentes, tanto de quem tá vivendo no interior, que tem um contato direto com o plantio, e quem tá vivendo na periferia, realmente é muito legal a gente olhar essa visão diferente, porque quem tá vivendo na periferia tá vendo o acesso, mas não tá tendo o acesso. Quem vive no interior não vê aquelas coisas. Simplesmente vive com o seu alimento. E tem essa relação profunda. Então, consegue atender suas necessidades, consegue ter atenção e exatamente aquilo que você falou, tem um ritmo de vida diferente. E essas pessoas são influenciadas pelo seu alimento, assim como num relacionamento. Então, assim, se você tem um relacionamento com uma pessoa e vocês dois plantam a sua comida, vocês têm um relacionamento diferente com a comida. Se você tem um relacionamento com uma pessoa e vocês dois compram alimentos industrializados, é isso que vai ter na geladeira, é isso que vai ter na comida dos filhos, né? E é muito curioso, assim, que pra mim foi impressionante, na verdade, né? Porque o sertão tem pouco acesso à saúde. E existem muitos centenários. Mas, assim, muitos. Gente, 108 anos e tá caminhando e tá trabalhando na roça e tá levando... Thali, já te digo, no sertão não tem pouco acesso à saúde. No sertão tem muito acesso à saúde. E é por isso que tem muitos centenários. Porque a saúde não é ter um monte de hospitais, um monte de remédios disponíveis. Isso não é saúde. A saúde vem antes. Você só vai precisar de muito acesso aos hospitais quando você já não tem mais a saúde. Saúde. Verdade. Né? E a gente tem essa concepção assim, lá é muito remoto, não tem acesso. Às vezes o que eles têm é o maior acesso que todo mundo deveria ter, que é a saúde real, assim, né? Nossa visão de saúde. Mas quero complementar quando você falou agora minha mãe, minha família, todo mundo teve diabetes, câncer e não sei o quê. E quando a gente se conheceu e a gente contou a história uma da outra, a gente pensou nisso. Porque eu já disse isso muito também pra mim. E a genética pensa assim, meu Deus, todo mundo teve tal doença. Pô, então, ou eu não vou morrer atropelado, ou vou ter essa doença. Que merda, vou cuidar pra atravessar a rua com atenção. Né? Mas a genética em si, ela manda em cerca de 5% do que vai acontecer com a gente. 95% é responsabilidade nossa. Isso é muito incrível, porque dá liberdade pra gente, né? Total. Dá responsabilidade também, mas dá liberdade de você fazer com a tua história algo de você pensar assim, poxa, aconteceu isso com eles, mas eu posso não deixar que aconteça comigo, né? E não às vezes acontece muito assim, meu Deus, todo mundo teve, daí vira até uma neura alimentar, assim, né? Tipo, nossa, não posso, tem que comer tudo orgânico, eu tenho que... Não, você só precisa viver entendendo que você pode tomar decisões boas, e as decisões são boas, inclusive comendo pizza, né? Inclusive tendo bons relacionamentos, e tudo que nutre a gente de uma forma bem global, assim, né? Mas eu sempre tento falar para as pessoas, não vejam a sua história familiar como um karma, né? Como estou fadada a ter algumas coisas. Porque realmente, às vezes também tem muito isso assim, que não é a genética, não tá no teu DNA, tá no comportamento que todos repetiram, né? Tipo, minha família sempre comia isso, às vezes assim, não usava agrotóxico, mas talvez tinha um remédio que passavam, ou muito sol, aí foi câncer de pele, porque trabalhava muito na roça, né? Então, se a gente for olhar pra onde vivia, o que fazia, tinha alguma coisa que levou aquilo também, que era do hábito, né? E daí a gente olha para aquilo e honra muito aquele hábito,
honra muito da onde que a gente veio, as comidas que a gente ama, mas a gente dá o próximo passo, que é, eu sei o que os meus ancestrais fizeram e honro isso, recebo, mas daqui pra frente é eu que tô no controle, né? E até eu tava conversando esses dias com uma amiga e a gente falando, né? Eu pensei, já fui no mastologista e tal, pô, tem uma possibilidade de às vezes ter uma influência genética, fazer um exame genético e se der positivo, cara, tirar as 2 mamas. Aí eu pensei assim, cara, eu quero amamentar, se der positivo eu não vou fazer cirurgia radical. O que eu posso fazer é o que eu quero fazer agora, que é as decisões que eu tomo, né? Então, assim, é exatamente isso, de você controlar o que você pode controlar, né? Com fluidez, com paz, com tranquilidade. E saber que a vida da gente é isso, assim, né? Não é uma repetição do que a gente viveu. Uma coisa importante de se ter é que a nossa expectativa de vida aumentou muito, né? Eu vejo assim, eu lembro, eu tenho 30, né? Quando eu fiz 30, eu tive uma crisezinha dos 30, porque eu me sinto uma menina ainda. E, tipo, cheia de energia e tal, mas a visão que eu tinha quando eu era criança, uma mulher de 30, não é o que eu sou hoje. 40, meu Deus, 50, eu moro numa rua que tem escola e eu vejo os pais indo buscar os filhos, eu falo, gente, não é o padrão dos meus pais, assim, tipo, dos pais que eu tava acostumada. Porque a nossa expectativa de vida aumentou muito em função de uma mudança coletiva de hábitos, né, social, enfim, tudo mais. E eu vejo isso como uma coisa que a gente tem que ter, sim, um ponto de atenção. Porque, assim, hoje, pra mim, com 30 anos, é fácil olhar e falar, cara, eu posso comer o que eu quiser. Eu não engordo, eu não tenho doença nenhuma, meus nutrientes estão ótimos, eu posso fazer o que eu quiser. Tá, mas tudo bem, mas e quando eu tiver 70 anos, e 80 anos, e 90 anos, né? Com qual qualidade de vida que eu vou estar se eu tiver esse hábito de agora? Eu acho que isso é uma coisa fundamental de se ter, assim, porque a gente às vezes fica nessa, né, Ari, e eu acho que o alimento como recompensa que a gente falou é uma coisa muito comum. Muito comum. Tanto que vem as compulsões, né? Vem, tipo, várias... Chega a se desenvolver doenças em cima disso. Mas olhar o alimento como a nossa chave pro futuro, assim. Isso pra tudo, porque às vezes a gente tá trabalhando, e a gente imagina, tá, mas e daí com 70 anos, essa empresa vai fazer sentido pra mim? Esse trabalho vai ter feito sentido pra mim? Então é agora que eu mudo, agora que eu tenho energia, disposição, idade, né? Não, e pode até ser que aos 70 anos essa empresa continue fazendo sentido pra você, só que você não tenha saúde pra estar nela aos 70 anos. Total. Então, se você quer estar com 70 anos na tua missão, cara, cuida de você agora. Porque uma empresa, ela tem uma longa jornada, ela pode passar gerações, ela pode estar ali. Se você quer continuar na missão... Espera que ela faça isso, inclusive. Né? Se você quer continuar na missão, que você sente prazer em estar entregando aquilo, é essa visão, assim, né? Preventiva de entrega. Porque isso é uma visão cultural, de olhar só o agora. Só o agora, só o agora, só o agora. E fazer isso, assim, né? De poder olhar pra frente e pensar, tá, mas e daí, quando eu estiver lá? Porque quando a gente faz essa reflexão de lá, a gente vê que um monte de coisa que hoje a gente se preocupa e faz não tem sentido. Então só isso já dá um alívio, já tipo, meu Deus, se não faz sentido lá na frente, vou fazer agora pra quê? Abre espaço, né? Meu Deus, abre espaço, né, pro novo, pra experimentar coisa nova, sabe? Então, assim, eu acho que ter isso, assim, ter esse controle. Uma vez eu cheguei numa fase esse ano, cara, eu tô falando desse ano, e eu já tô nisso há bastante tempo, consciência alimentar, que eu falei assim, cara, eu não tô mais conseguindo cozinhar. Eu não tô, meu dia de folga eu não quero cozinhar. E eu cozinhar é a coisa que eu mais amo na vida. E daí eu pensei assim, vai ver, eu mudei o meu gosto, eu não gosto mais de cozinhar. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou fazer o que eu tiver vontade. Daí era um dia que eu ia ter 2 dias de folga. E eu passei o primeiro dia quase inteiro dormindo, vendo série, vendo, tipo, assim, nada. Resetando o cérebro. Resetando. Meu Deus, no domingo, eu queria cozinhar até o pisco. Piscou meu cachorro. Brincadeira, eu ia cozinhar o pisco. Mas assim, eu queria cozinhar muito. Daí eu falei assim, cara, não é que eu não gosto mais de cozinhar. É porque eu tô trabalhando e tô chegando numa exaustão física e mental tão grande que quando eu tenho um espaço, o que eu quero é dormir. Eu não tô tendo descanso, eu tô tendo, tipo, preciso respirar de novo, né? E aí, assim, cara, uma coisa, eu evitei isso esse ano.
Então não é uma coisa que um dia tu vai falar, agora eu entendi tudo. E vai ser assim pra sempre. Não, porque o nosso corpo muda também. Então eu imagino, por exemplo, há 10 anos atrás eu não era intolerante à lactose, eu não tinha problema nenhum, eu tomava litros e litros de leite. Agora eu tenho. Então, assim, entendendo que essas mudanças acontecem, como que é a melhor forma da gente viver. E aí eu acho que a alimentação, por ser uma coisa que tu coloca dentro, que tu tá ali, que às vezes tu põe a mão pra preparar, pra mim é uma terapia cozinhar, sabe? Eu acho que a alimentação é uma forma de tu cuidar da tua vida inteira, assim, inteira. Então, começar pela alimentação parece um ótimo passo. Porque aí eu vou pela alimentação e falo, nossa, quem nunca se sentiu, nossa, agora eu tô bem, porque eu comi bem, porque eu, sabe, cozinhei pra mim, porque, né, quem nunca? A gente tem essa ideia que o autocuidado é só o básico, é o tomar banho, mulher passar rímel, fazer a unha, o autocuidado é fazer pela gente a mesma coisa que a gente é capaz de fazer pelo outro. Então, se quando vem uma outra pessoa na minha casa, eu tenho vontade de cozinhar pra ela comer maravilhosamente bem, o mínimo que eu tenho que fazer por mim é fazer exatamente igual, né? Isso é o autocuidado. E aí, isso vai reverberando em todas as áreas da vida. Então, eu acho que a alimentação, ela é uma forma de a gente se ver em tudo que a gente faz. De a gente sair do automático, da gente vir pro tipo, o que tá acontecendo aqui? E daí a gente começa a olhar o resto, porque foi através da alimentação, da falta de vontade de alimentação que eu vi que eu tava tendo uma sobrecarga no trabalho. Então, naturalmente, eu não tava tendo um descanso. E quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas passam o final de semana inteiro vendo série, ou o final de semana inteiro em festas, uma atrás da outra, e bebida, não sei o quê, porque o trabalho tá numa sobrecarga. E aí, o que tu vai querer da alimentação? Então, que a alimentação não seja uma válvula de escape, igual tu falar, não, daí eu tô doente, eu vou buscar a saúde de novo. Mas que a alimentação possa ser a ferramenta que vai te fazer criar saúde em todo o resto. Isso é o grande X da questão. E aí, entendendo que cada pessoa é uma. Porque eu mesma, eu não sei. Eu acho que eu nasci pra ser mãe de 50 filhos. Eu não sei fazer comida só pra mim. Eu nunca sei. Eu sei fazer muita comida. Pouca comida eu não sei fazer. Então, assim, eu moro sozinha, então eu posso porcionar e botar no freezer. É o jeito que dá, entendeu? Ótimo. Então, eu acho que a alimentação, por esse olhar, ela faz mais sentido, sabe? Perfeito. Muito legal, Thali, ouvir essa tua visão, assim, né? De que... E a gente vai mudando nas fases, assim, né? Porque, exatamente, quando você tá numa ação, numa viagem, você come o que tem lá, mas você tem a tua concepção do que é pra você. E no fluxo da tua agenda, das tuas fases da vida que muda em menos de um ano, né? Você consegue perceber, não, agora eu não tô conseguindo cozinhar. E o fato de não cozinhar, não tá inspirado para cozinhar, porque o cozinhar, ele tem uma questão que é a inspiração. Você vai cozinhar para você. Mesmo que você cozinha todos os dias, você é uma mãe de família, você cozinha todos os dias, você tem aquele servir como um ato de inspiração mesmo. O que eu vou cozinhar para eles hoje, né? Qual vai ser a combinação? Vai ser arroz e feijão? Vai ser lentilha? Vai ser frango ou carne ou peixe? Vai ser o quê, né? E quando você tá num modo automático que você não dá conta de dormir, de tomar água, você tá num processo criativo de trabalho, às vezes você emerge muito em uma área e não consegue sustentar outra. Isso é o normal da vida, eu penso, sabe? No final, é nos desequilíbrios que a gente volta pro equilíbrio. A gente tá sempre nesse pêndulo, assim, opa, coloquei muita atenção aqui, vou voltar um pouquinho pra cá, né? Mas você só consegue voltar e não descambar e adoecer às vezes, né? Ou não olhar para aquilo quando você tá com essa tensão, assim, né? A tensão sobre, não tô conseguindo performar como eu gostaria nas reuniões que eu tenho que fazer, nos projetos que eu tenho que desenvolver. O que tá acontecendo, né? Se questionar, se perguntar. Que às vezes as pessoas não se questionam. Elas saem de um trabalho que sobrecarrega para uma balada que sobrecarrega com muito álcool e depois elas saem para uma outra coisa. Elas estão sempre em alguma coisa que não nelas mesmas. Elas fogem delas mesmas, né? Essa fuga de si mesmo faz com que você não consiga escutar nada do que o teu corpo diz, né? É uma questão bem complexa, assim, né? De escutar o que o corpo diz. E isso eu vi que você contou aqui que você faz muito bem. Então, o que o meu corpo tá precisando agora? Né? Total. E eu tenho feito isso pra tudo, assim, pra trabalho, pra tudo. Às vezes eu, por exemplo, agora, esse é um período
que eu tenho muito trabalho, porque é folha de pagamento, é fechamento do mês, é projeto novo, são 2 empresas, então assim, eu tenho muito trabalho. Mas se eu acordar num dia, por exemplo, se eu acordasse ontem, eu falasse, cara, não dá, não tô conseguindo, não vou trabalhar. Porque eu sei que depois eu vou estar disposta, eu vou fazer muito mais rápido e com mais qualidade. Então, a gente poder olhar essas coisas e pra mim, assim, Ari, por mais que tenha esses dos desequilíbrios, a gente vai voltando pro equilíbrio. E se talvez tu falasse comigo há 2 anos atrás, eu teria super, tipo, falado, é isso, vamos. Mas, assim, eu acho que a alimentação, ela é importante ela ser cuidada, muito cuidada para que ela não entre em desequilíbrio, porque a alimentação permite que tu mantenha equilíbrio em outras áreas. Por exemplo, se eu tiver hoje, assim, eu tenho coisas... Não é que eu como super saudável, mas eu como bem cuidado, assim, eu cuido que eu como hoje. Quando eu faço isso e alguém me chama para comer pizza de meio-dia, eu falar assim, não, eu vou comer a minha comida, que é a minha legume, minha coisinha, minha proteína, e essa pessoa vai lá e me insiste de novo, eu falo, não, esse é o meu compromisso comigo, porque a alimentação para mim é o meu compromisso comigo. Eu consigo aprender a dizer não para várias outras coisas. Então, assim, eu tô aqui, ó, tô cansada, deu de trabalho, mas alguém me demandou mais uma coisa e aí eu vou lá de novo. Sim. Sabe? Então, essa assim, dificuldade de dizer não, né? Primeiro você tem que dizer sim pra você, pra poder dizer não pro outro. Total. E criar esse espaço, né? Porque daí eu acho que a gente consegue entendendo esses limites. E daí, quem que não quer ter bem-estar? Né? Quem não quer ter bem-estar? Então, quando a gente encontra... O alimento, pra mim, tá? Pra mim, o alimento é a coisa mais rápida que tem de eu encontrar bem-estar. Seja afetivo, seja de saber que eu comi bem, enfim, mas o alimento pra mim é o mais rápido do bem-estar. Eu falo, nossa, eu quero essa sensação sempre. Aí eu vou lá na academia, saio da academia e penso, nossa, eu tô com esse bem-estar agora também, quero isso aqui também. Então, assim, é mais fácil a pessoa querer manter o seu fluxo de bem-estar. No meu trabalho eu tô com bem-estar, ou não tô com bem-estar, porque se tu não é capaz de cuidar e ter consciência sobre a tua comida, tu é capaz de ter consciência sobre qualquer coisa que acontece no seu dia. Que é a coisa que as pessoas menos fazem hoje. Elas se distraem por absolutamente tudo. Então, assim, se eu tenho consciência de saber a minha comida, saber não sei o que, eu tenho consciência de saber o meu trabalho, saber o horário que eu melhor produzo. Nós que somos mulheres, qual fase do mês que a gente tá? Do ciclo, porque tem semanas que não dá. Tem semanas que dá muito. Tem semanas, sabe? Então, Sim. assim, e poder ir fluindo nisso, que pra mim é a coisa mais... pra mim chega a ser até divino e sagrado, assim, entender, cara, esse é o meu corpo, ele é composto dessa forma, ele precisa disso aqui, nesse momento, e aí eu começo a ver o retorno disso ao meu redor, né? Então, assim, eu acho que essa é a coisa mais... sai um pouco do mundano, sabe? Essa percepção mais profunda do que o alimento faz em todos os níveis, assim. Em todos os níveis. É muito incrível, porque você consegue explorar as outras áreas da tua vida quando você conhece exatamente as tuas necessidades. Eu vejo muito que, às vezes, as pessoas querem atender as necessidades do outro, fazer muito pelo mundo, entregar muito pelo mundo e não conseguem atender as suas necessidades. Eu até falei esses dias numa outra conversa com o Rafa aqui, que às vezes a gente quer levantar uma bandeira, a gente quer fazer alguma coisa... Só que calma aí, primeiro eu preciso atender aqui. E às vezes pode parecer egoísta no primeiro momento, mas não é. Não é. Porque se você não atende você mesmo, você não consegue estar entregando para o mundo o que você precisa. Existe uma falsa visão do que é egoísmo. E sempre gera um assunto que eu falo assim, eu só faço bem porque eu sou egoísta. Eu sou muito egoísta. Porque quando eu vou pro sertão e eu ajudo, meu Deus, isso me faz tão bem. E daí eu quero sentir isso sempre. E aí eu vou pra Amazônia e falo, meu Deus, isso me faz tão bem, sabe? Então, assim, o egoísmo, se eu tiver em risco e tu tiver em risco, muito provavelmente eu vou me salvar e vou deixar tu morrer. Muito provavelmente isso vai acontecer. Então, assim, o egoísmo é o ápice da sobrevivência. A gente não tá num nível evolutivo 100% altruísta. De abandonar o corpo, né? Meu Deus, claro que não. Então, assim, a gente tá num nível evolutivo que ainda é muito eu. Eu isso, eu aquilo, eu não sei o que, eu faço, eu vou, E entender isso também é ser honesto. Exato. Entender a tua individualidade faz com que você consiga estar no mundo
Porque se você abandonar isso, talvez você não progrida, talvez você adoeça, talvez você morra precocemente e não entregue tudo que você poderia entregar, né? Total, porque é isso, estamos aqui nessa composição, é isso aqui, a partir daqui a gente faz, mas sem isso aqui a gente não faz, né? Total, e eu vejo o quanto isso reverbera, porque quer ver uma coisa, como tá no inconsciente, mas não tá no consciente? A usina, por ser um restaurante, ela abre todos os dias. Então, assim, todos os dias que eu tô lá é um público diferente. Se eu for segunda, é um público. Se eu for terça, é outro público. Quinta, outro público. Geralmente, sexta, sábado e domingo são casais que vão. E aí as mulheres estão mais bem arrumadas, os homens estão mais bem arrumados. Dá pra ver, assim, há uma programação na sexta, sábado e domingo. A pessoa em si, as pessoas em si, ela já tem isso de que, tipo, comer bem é um ato de amor. Amor próprio, amor pro outro, mas já tem isso, que é um evento, já Sim. tem isso. Mas elas não conseguem trazer isso pro dia a dia. E muito provavelmente isso é um dos fatores com que o final de semana seja tão esperado e os dias de semana não. E esse é o ponto, eu acho, assim, como que a gente traz o final de semana ser bom, mas o dia de semana também ser bom, com as coisas que a gente faz no final de semana. Que é isso, eu me arrumar pra comer, né? Antigamente as regras de etiqueta, o homem não senta de boné na mesa, não senta sem camiseta, né? Assim, tipo, cara, eu vou comer, a família come junto. Eu acho que essas coisas, assim, Ari, por mais que sejam detalhes, por mais, sabe? Eu tô falando de uma coisa, assim, que a pessoa não tem que mudar nada. Ela só tem que perceber e fazer mais vezes isso. Ela só tem que perceber. E daí, assim, se faz bem, faz mais. Se não faz bem, faz menos. É uma percepção. Total. E a alimentação é uma coisa que obrigatoriamente todo mundo come todo dia. Por isso que eu acho que é interessante a alimentação como uma forma de desenvolvimento humano, sabe? Porque, assim, todo mundo vai comer todo dia, todo mundo vai tomar banho todo dia. Então, assim, se eu tiver percepção de como eu comporto na alimentação, eu vou treinando a minha cabeça para ela ter consciência. E aí, automaticamente, vai ser automático, não é um desafio, não é um nada, sabe? Vou botar despertar aqui agora. Eu lembro no início, eu botava despertar, você tomou água? Tipo, mas é um processo de treinamento, né, total. Thalia? De você ir criando hábitos, e pra você construir hábitos, às vezes você tem que fazer mecanicamente pra transformar aquele esforço que é no início, de você tomar uma ação diferente, transformar aquilo em força, e aquilo ali pra você é o que te dá prazer, que te dá força pra seguir o dia e seguir a vida, né? Total. Então, tu conseguir ter isso com a alimentação, quando fica automático, fica com tudo, né? E aí é ótimo. Que lindo, Thali. Que lindo. Fiquei muito feliz. Tá orgulhosa? Tô. Tô orgulho da Nutri? Muito. Então tá bom. Muito legal. Muito legal conversar e trazer pro Geladeira, né, pessoas que já viveram comigo essa jornada, assim, né, da gente conversar mais profundamente sobre o comer e fazer pequenas mudanças e entender que aquilo não deve ser uma coisa engessada ou uma coisa radical, mas que precisa incorporar em quem é a Thalissa, né? Porque o comer, ele tá na Thalissa criança até a Thalissa envelhecer. Então, o processo, ele deve ser muito fluido dentro da tua realidade, assim, né? É que pra mim a grande virada, assim, E ela não tá me pagando pra fazer esse comercial. Nossa, tá, mas é que eu quero falar porque é importante. Eu acho que a grande diferença é que quando eu via nutricionista, uma que eu achava que era uma coisa muito inacessível, assim, uma coisa meio frufru, sabe? Meio superficial, que não era tão necessário que eu pra ia todos. chegar lá, a pessoa ia ficar me passando receita. Eu falo, gente, eu gosto de cozinhar. Eu não quero alguém me diga, vá comer 2 gramas de alface, 3 não sei o quê. Eu gosto de, tipo, esse processo criativo do alimento. E, assim, eu não tenho problema, nada físico que me incomode. Então, assim... Mas no final a gente encontrou algumas coisas, né? Tipo, a Meu intolerância à Deus, lactose. super! Pequenas então, coisas assim, que... pra mim, o grande X que eu acho que a jornada é importantíssima é isso, assim. Tu me fez ver a alimentação de uma forma que, como que eu estou cuidando do meu corpo, né? Essa consciência alimentar que eu tô te falando, eu desenvolvi contigo. Não foi uma coisa minha. Que legal, foi daquele cara. processo. E daí eu falava, não, Ari, mas esse aqui eu não gosto, whey eu não gosto, isso aqui não dá. E assim, hoje não é... A minha dieta não é nem talvez tão parecida com o que era. Mas assim, hoje eu vejo, eu falo, cara, eu nunca me alimentei tão bem.
Porque expandiu a visão. Porque expandiu a visão, e daí tu poder olhar isso e falar assim, nossa, eu consigo me alimentar bem. Devia ser básico, mas assim, como a gente, sabe, eu acho que essa jornada, ela é tão integral, e fazer isso contigo é tão integral, porque tu olha muito mais do que o alimento, né? Então, assim, quando eu olhei pra mim e falei, meu Deus, olha o estado, né? A pessoa olha por fora, qualquer um olha por fora e fala, tá ótima! Mas daí olha por dentro, a pessoa, eu não sei nem me alimentar bem, que é o negócio mais básico do universo. Mas sabe, eu sempre penso que o ser humano sabe. Ele às vezes se confunde e esquece. Pode ser. E a ideia do Geladeira, sabe, Thali, é sempre trazer isso, assim, trazer essa conversa pra gente ver que às vezes tem pequenas coisas que podem potencializar muito e tornar isso mais acessível, que não é pra estar assim, ó, a nutricionista de um lado, a pessoa lá, é muito inacessível, ela fala complicado. A Thalissa várias vezes me corrigindo, para de falar mitocôndria no Instagram, ninguém sabe o que é isso. Porque assim, às vezes a gente quer explicar de uma maneira mais minuciosa, mas a pessoa só quer entender o que ela precisa fazer, né? E falar de uma forma onde você conta a tua experiência, compartilha comigo e a gente traz isso para um bate-papo, é muito mais palpável para as pessoas que estão escutando, né? Para as pessoas que vão assistir a gente. E a pessoa que tá em casa também, talvez cozinhando, não entender, falar, meu Deus, preciso jogar tudo fora agora e amanhã eu vou começar uma nova vida. Não, tipo, tá bom, quando acabar esse aqui eu só vou ter uma escolha melhor. Né? Isso. Porque isso do rótulo que tu falou, tira o açúcar, mas alguma coisa entra, uma coisa engraçada, porque eu também tive esse processo, tá sem açúcar, então tá ótimo, mas tem adoçante, mas eu não me tocava, pensava, nossa, não tem açúcar e é docinho, perfeito, entendeu? Então, assim, esse processo, as palavras são difíceis, tudo, eu sinceramente, essas coisas é uma coisa que pra mim tá fora de cogitação, eu olho aquilo ali e falo, não entendi, mas se não tem o que eu não quero, já tá ótimo, sabe? Eu ainda tô nessa fase, eu sei que talvez isso vá evoluindo aos poucos, mas principalmente isso, tipo, fez bem pra minha barriga? Beleza. Não fez, tipo, não quero, entendeu? Porque o estômago, não só meu, mas de todo mundo, ele é também o descargo emocional. Né? Então, assim, se eu tiver emocionalmente ruim, o meu estômago é a primeira coisa que sente, é surreal. Então, assim, a alimentação não pode ser um peso a mais, né? Exatamente, ela tem que trazer, a potencializar a vida humana, né? Total. E daí eu acho que isso, assim, sem contar que é ótimo. Eu lembro que a Ari falava assim, talvez isso seja uma falsa magra. Daí eu fui lá e fiz todo o meu exame, tava tudo lindo. Eu falei, ai, não sou não. Não, concentração de massa magra é excelente. Não, ótimo. Então é isso. Ai, fico muito feliz de te receber aqui, Thali. Você é um ser humano incrível, eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas a fazerem pequenas mudanças e terem essa visão que você Só tem. o Geladeira já faz isso. Você também tá contribuindo. Feliz. Muito feliz. Gente, Thali, fala as tuas redes sociais aí, né, para as pessoas te encontrarem e compartilharem contigo tudo isso que eu compartilhei aqui hoje. Compartilhem receitas, por favor. Né? Compartilhem receitas. O meu Insta é @, Thalissa Pires, Thalissa com 2 S. Lembrem de hortaliça, tira o cedilho, vai dar tudo certo. E é isto. Eu falo mais sobre negócios, né, que é a minha vida e a parte social, mas por trás tá sempre o alimento, assim. Eu ainda acho, assim, engraçado, Nari, esses dias eu tava falando com uma amiga, ela falou assim, Thalia, eu queria tanto que tu começasse a postar as tuas comidas, porque, assim, eu que vejo tu comendo agora e, tipo, te vi há 5 anos, meu Deus, é tão diferente e isso muda tanto teu humor, só que eu ainda acho uma coisa muito blogueiro, sabe? E daí eu nunca faço. Mas eu sempre olho e você fala, eu gosto quando põe receita. Esses dias eu postei uma receita de bolo de fubá. Acho que eu vi. Nossa. E daí um monte de seguidor meu começou a fazer, assim, e me marcar. E ele, tipo, tá saudávelzinho, bonitinho. Eu falei, nossa. Daí uma menina me mandou assim, eu amo bolo de cenoura com muito brigadeiro, mas daí agora eu só tô comendo esse bolo porque esse é bem melhor. E eu falo, gente, tipo, é simples, sabe? Então, assim... Engraçado, Thali, que as pessoas não gostam de compartilhar o comer. Normalmente acho que isso é blogueiro, não sei o quê. Por que será, porque as né? pessoas gostam de compartilhar quando estão correndo, se exercitando, mas tem uma dificuldade grande de compartilhar. Principalmente quando tá fazendo assim, um ajuste alimentar, ou tá indo com um nutricionista e tal. Eu vejo pelos meus pacientes, eles raramente compartilham. E lá no aplicativo, na timeline do aplicativo, tá todas as fotinhos lá, né? Mas nas redes sociais tem esse desafio que é assim, eu tô passando por uma mudança alimentar, talvez eu não quero revelar isso.
né? Mas é legal porque inspira outras pessoas. Pô, eu fiz um bolo de fubá que eu troquei uma farinha por outra e ficou mais legal. Não, e a gente adora acompanhar isso, né? Uma fica a dica, então, além da geladeira, vai fazer receita também, porque eu adoro essas receitas. Isso Fechou. aí. Você faz o teste em casa. Fechou, gente. Obrigada. Obrigada Eu mesmo. que agradeço. Então, quero agradecer a todos. Sigam o Geladeira no YouTube e no Instagram, Geladeira Podcast. No Spotify também, a gente vai estar com esse episódio, todos os episódios estão lá no Spotify disponíveis. Quem quiser me seguir, meu nome é Ariela Dutra, o Instagram é Nutri Ariela Dutra, com H e 2 L's. Assim complexo. Mas o Instagram tá lá, tem muito conteúdo sobre alimentação e comportamento e eu fico à disposição aqui. Até a próxima.